Então vamos abrir aqui o nosso primeiro painel, que tem como título Criando Prodígios, Educação de Talentos Infantis. Quero convidar então aqui ele, que é jornalista, antirracista, colunista do UOL, pesquisador da mídia negra, professor da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e da Universidade Católica do Salvador, UCSAL, cofundador do Instituto Mídia Étnica e do portal Correio Nagô. Uma salva de palmas para André Santana. Bem-vindo, André. Para compor aqui, ao lado de André, eu quero chamar ele, que é criador do projeto Culinária Musical e ator do bando de teatro Olodum, o afrochefe Jorge Washington. Palmas, por favor. Pode vir onde você quiser, o palco é de vocês. Quero convidar também aqui ela, que é mãe de Catarina e Alice, jornalista, especialista em comunicação corporativa e gestão de crise, que vive seus próprios dilemas de incentivar a filha numa carreira artística. Então, muitos aplausos para Mariana Ramos. Bem-vinda, Mari. E para compor aqui o nosso painel, espera aí, aqui agora, ela que é mãe, mulher negra cis, nordestina, professora, escritora, empresária formada em química, mestre e doutora em ensino de química, idealizadora, sócia e consultora pedagógica da Escola Afro-Brasileira Maria Felipa, influenciadora digital nas páginas @descolonizando_saberes e uma intelectual diferentona no YouTube. Então, uma salva de palmas para Bárbara Carini. Ai, meu amor, aqui que bateu palmas. Bata a palma para você, vai, Bárbara. Bom, painel aberto. Esse é um momento de muita troca e aprendizado. É com vocês. Bom dia, pessoal. Bom dia a todas e todos aqui presentes. É um prazer estar aqui. E, como o Rick falou, parabenizando a todos vocês, né, que estão dispostos a estar aqui com a gente nesses 2 dias de Scream. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa com muita gente querida. Todos eles já foram apresentados, eu acho, né, mas também vão ter oportunidade também de suas falas a acrescentar. Mas eu queria falar do ponto de vista aqui da maternidade e da paternidade, né? Apresentá-los assim. Primeiro, também pedir a licença aqui especial a todas as crianças, as energias infantis, aos IBEJs, aos EREIs, Bejeró, que nos permita aqui um bom espaço de diálogo bacana aqui durante essa hora aqui que nós temos. A gente combinou aqui, vocês até não estavam, mas de você começar, Bárbara, pode ser? Bárbara é mãe de Ana, de 2 anos. Deixa eu falar logo todo mundo e depois, né? Que Jorge Washington, né? O ator, todo mundo conhece, o afrochefe, mas também o pai, né? Pai de Geilson, de 40 anos, de Dandara, de 17, de Karina, de 9, e de Amani, de 1 aninho, perto de 1 ano, né? 10 meses. Então, Jorge Washington, Bárbara Karina, mãe de Ana, de 2 anos, 3 já, 3 anos, e Mariana Ramos, que é mãe de Catarina, de 10, e de Alice, de 5 anos. Pronto. E eu sou André Santana, pai de Beniaiô, de 8 anos. Então, eu vou passar a palavra, então, para a Bárbara Karina para iniciar. Obrigada, meu irmão. Saudar aqui a todas as pessoas presentes. Saudar aqui essa mesa linda, né, que eu sou tão admiradora do trabalho e da vida, da existência de cada um de vocês. Dizer que é isso mesmo. Na escola eu aprendi que quem chega por último ou quem não está é o primeiro a apresentar, na hora do acordo, né? Então, como eu não estava no momento, a gente começa. Eu sou sócia idealizadora da Escolinha Maria Felipa, a Escola Afro-Brasileira Maria Felipa. Estou aqui com a minha amiga, minha irmã, que é sócia da escola, a Maju Passos, que é uma escola, a gente está agora no 3º ano letivo, mais da metade da existência da escola a gente
está desembolando dentro de uma pandemia. É uma escola afro-brasileira, é a primeira escola afro-brasileira do Brasil, e foi criada a partir de uma demanda familiar da educação da minha filha, né? O André falou aqui da Ianinha, que é uma menininha de 3 anos, que está agora na escola. Antes de vir para cá, eu deixei ela lá na Maria Filipa. O filho da Maju também, o Aio, estuda lá na Maria Filipa. É uma escola pensada para a educação das nossas crianças, efetivamente, né? Então, quando a Iana chega para mim, ela chega num processo de adoção, ela chegaria em idade escolar, mas tiveram algumas mudanças que eu fiz no cadastro já na iminência da chegada dela. O cadastro inicialmente era para uma criança de 3 a 6 anos, o cadastro de adoção. E uma semana antes dela chegar, eu mudei para 0 a 7 anos. E aí ela chegou com 18 dias. Mas o fato é que quando o processo de adoção foi deferido, essa criança de 3 a 6 anos chegaria a qualquer momento. E, no dia que ela chegasse, no dia seguinte, ela precisaria ir para uma escola, né? Então, assim que o processo de adoção foi deferido, e a gente não sabe bem quando que essa criança chega, a gente entra para uma fila, não é um processo similar à gestação, que a gente fica ali esperando 41 a 42 semanas, etc. Já tem mais ou menos a noção, né? Eu não tinha essa dimensão. Então, assim que foi deferido, no meu ambiente familiar, eu comecei a pensar no processo educacional dessa criança. E, sendo uma menina preta, eu tinha algumas preocupações muito vinculadas à minha própria existência enquanto mulher preta soteropolitana. Óbvio que ela tinha algumas nuances diferentes da minha, né? Assim, eu sou filha de empregada doméstica, venho da Fazenda Grande do Retiro, venho de um ambiente que tem uma intersecção com a questão de classe, venho da favela. Ela seria uma menina negra de classe média que estudaria possivelmente em uma escola privada, que ela seria a única criança negra, muito possivelmente, daquela turma, né? E viveria algumas questões que se cruzam com as minhas questões enquanto mulher negra, né? Uma dessas questões seria a questão curricular, né? A gente, na escola, no Brasil, a gente acessa uma historiografia europeia, eurocentrada na realidade, né? O problema não é nem o europeu. Às vezes as pessoas pensam assim: mas vocês jogam na lata do lixo a história da Europa, as produções. Não, a questão não é sobre isso. A questão é que a gente acessa uma história única de eurocentralidade. A escola diz para a gente que nossos ancestrais foram escravos, assim, coloca uma condição de surgimento da nossa existência a partir do marcador da subserviência escravagista. Parece que a gente surge no mundo há 4 séculos para ser escravos. Enquanto que toda a humanidade, ela é afrodescendente, na realidade, né? Porque surge dos nossos ancestrais africanos e africanas há cerca de 350 mil anos, e isso não é nem a ciência africana que aponta, é a própria ciência ocidental, né? Como a arqueologia ocidental, que aponta, né, por datação fóssil, que a humanidade surgiu em África há 350 mil anos, e, obviamente, não surgiu em África há 350 mil anos para ficar estático ou ser abduzida por extraterrestres e só reaparecer no século XVII para ser escravizado nas Américas, né? Então, tem um gap imenso no tempo astronômico humano que a escola não retrata, que a escola não traz isso para nós. E isso é um problema muito grande na construção subjetiva das nossas crianças. Não só das crianças negras. As crianças negras, obviamente, elas já começam a se colocar no mundo nesse lugar que o mundo as coloca, que é num lugar hierárquico de rebaixamento. Então, olha, você vem de escravo, enquanto que essa criança aqui, ela veio dos reis, veio de rainhas, veio de princesas, veio de cientistas, dos grandes intelectuais, dos grandes produtores de conhecimento. Você veio de escravo. E é assim que a criança se vê na escola. Ela abre um livro didático e se vê acorrentada no navio tombeiro. As pessoas brancas não têm noção de como isso é violento na construção subjetiva de uma pessoa negra. As pessoas brancas, elas se veem positivadas desde que elas nascem, né? Ela já nasce tomando tapa na bunda de, possivelmente, um médico negro, um médico branco ou uma médica branca. Já se vê ali no lugar de medicina, né? Eu, por exemplo, a primeira médica que eu vi na minha vida, eu tinha 30 anos, que é a minha ginecologista. Então, ela já se vê no lugar da medicina, ela já se vê no lugar da engenharia, ela já se vê no lugar dos grandes empresários, ela já se vê desde muito cedo na cena da política, né? Na cena cultural da sua cidade, na mídia televisiva. Ela se vê dentro da escola, porque a escola, enquanto uma microesfera de poder, ela reflete as estruturas de opressão da macroesfera. Dentro da própria escola, ela já vê essa estratificação racial ali muito bem demarcada. Então, qual é o fenótipo do diretor, da diretora da escola?
Qual é o fenótipo do coordenador, da coordenadora, do psicólogo, da psicóloga, de grande parte do corpo docente da escola, das pessoas que ocupam os lugares de destaque socialmente referenciados naquele espaço escolar? Quem são as pessoas que estão nos espaços subalternizados, que são fundamentais para o desenvolvimento de uma escola? Ninguém pensa em uma escola sem limpeza, ninguém pensa em uma escola sem portaria, mas a gente sabe que socialmente são subalternizados. Quem são as pessoas que ocupam esses postos? As crianças com 3 anos já conseguem desenvolver o seu psiquismo a partir desses marcadores. Qualquer criança consegue olhar para um espaço escolar e perceber pessoas brancas mandam e pessoas negras obedecem. E elas começam a se organizar psicologicamente, subjetivamente a partir disso. Eu não queria essa questão, essa tragédia para a construção subjetiva da minha filha. Né? Fora as outras questões todas. Né? Nós viemos dos primeiros humanos, nós viemos das primeiras pessoas a construírem formas de organização societária, os primeiros cientistas. Eu sou da química, né? Eu tenho produções no campo da ciência africana, eu pesquiso sobre o pioneirismo ancestral africano nas ciências. Tenho meu livro do ano passado, o Descolonizando Saberes, Mulheres Negras na Ciência, esse ano foi um dos 10 finalistas na categoria Ciência ao Prêmio Jabuti. Então, eu estou falando de um lugar de pesquisadora da universidade. Nós fomos os primeiros e as primeiras, e isso não é um revanchismo histórico, isso não é uma disputa. A gente está falando sobre uma questão óbvia. Se a humanidade surge em África, obviamente, que as primeiras formas de constituição societária também surgirão. Mas, na escola, a gente assume uma narrativa mitológica moderna de um milagre grego, né? Não, na realidade, tudo surgiu na Grécia. As artes surgiram na Grécia com a tragédia grega, né, os teatros gregos. A pedagogia surgiu na Grécia com a paideia. A história surgiu na Grécia com Heródoto. A medicina surgiu na Grécia com Hipócrates. A biologia surgiu na Grécia com Aristóteles. A sociologia surgiu na Grécia com Sócrates. A matemática com Pitágoras, com Tales, com Euclides. A filosofia com Tales. A literatura com Hesíodo e Homero. A química com Leucipo, Demócrito e Epicuro. Quer dizer, tem um problema nessa narrativa. É óbvio que tem um problema. Né? Se Kemet, que é como os africanos e africanas chamavam o Antigo Egito, surge há pelo menos 2 anos de antecedência à Grécia, como é possível? E era um ambiente cultural tão efervescente de conhecimentos, né? Sediava a Biblioteca de Alexandria, que era a maior biblioteca do mundo antigo, e, obviamente, um espaço que tem uma grande biblioteca não só consome esse tipo de cultura intelectual, como produz. Então, toda essa narrativa que a escola omite, isso está dado em diversos espaços escolares no Brasil, meramente no sentido da contemplação ou não da Lei das 1639 e 11.645, e que as escolas, mesmo sendo uma obrigatoriedade legal, corriqueiramente não se preocupam ou criam um componente fake. Né? A gente tem aqui o Dia da Consciência Negra, a gente tem aqui a Semana da Consciência Negra, e aí a Maria Filipa surge, e eu e Maju seguimos, e aqui já encaminhando para esse fechamento da minha fala, e eu e Maju seguimos, né, nessa empreitada assim, de pensar uma educação antirracista, uma educação decolonial, uma educação afro-referenciada, uma educação afrocentrada, e aqui não significa que apenas a gente pauta a África na escola. A gente, na perspectiva decolonial, a gente pauta os conhecimentos indígenas, a gente pauta os conhecimentos clássicos europeus, né? Mas pensando que a gente vem a partir desses 3 grandes marcos civilizatórios e que não faz sentido nenhum a gente se formar e se constituir a partir da unilateralidade europeia. Encerro dizendo que a gente tem uma campanha chamada Adote uma Educande, que é uma campanha de financiamento coletivo de bolsas na nossa escola, de bolsas de crianças negras e indígenas. Hoje nós temos 11 crianças bolsistas na nossa escola. Estamos passando por um processo seletivo de novas bolsas. Semana que vem a gente dá o resultado. A gente vai ter a primeira criança bolsista Pataxó na nossa escola esse ano, né? Então aí a gente, por Salvador ser distante das comunidades indígenas, de grande parte das comunidades indígenas da Bahia, a gente não tinha, mas agora a gente vai ter uma criança. E essa campanha é uma campanha de fomento, né? Então as pessoas podem doar pelo Catarse a partir de R$5 mensais, contribuindo com a manutenção das bolsas dessas crianças que são negras e indígenas e em condição de vulnerabilidade social. Então agradeço, muito obrigada e vamos seguir aqui no diálogo.
Maravilha, Bárbara, parabéns. Além de tudo, foi pontual, assim, certinho, os 10 minutos. Eu já me arrependi de ficar por último, viu? Que aula. Gente, eu queria, antes de passar para a Jorge, pedir desculpa pelo celular, pedir desculpa, não, explicar, né, que eu estou aqui por conta do tempo, né, que eu tenho que administrar, e também eu fico atento à produção, se tem algum detalhe, alguma coisa assim, viu? Mas eu estou atento também a vocês, muito. Adorei. Parabéns, Bárbara, pela sua fala. Então, passar para Jorge Washington aí, falar dessas 4 gerações de criação. Rapaz, exatamente. Bom dia a todas, todos e todes. É uma satisfação imensa estar aqui dividindo essa mesa, saudar a mesa aqui. Que fala, hein, Bárbara? Você deixa já. Rapaz, toda vez que eu escuto essa mulher, eu aprendo. É incrível, você é incrível, Bárbara. Eu sou muito feliz de fazer parte da sua época, entendeu? De estar vivendo esse mesmo momento que você, sabe? Todas as lives que eu assisto com você, tudo é muito fantástico. Então, exatamente, André, são quatro experiências, né, cara? Geilson vai fazer 40 anos agora em dezembro. Dandara está com 17, Karina com 9, a Mani com 10 meses. E aí se eu for fazer aqui o painel de cada momento, não dá, em 10 minutos não dá, sabe? Porque são várias histórias, são vários momentos, né? Eu estava, naquele momento que a gente estava conversando ali, Geilson nunca me enfrentou, né? Partindo já para esse lugar da educação, do lugar. Eu sou de uma família de 10 irmãos. E meu pai foi aquela educação rígida, a gente não dava uma porra dentro de casa, não dizia merda, não levantava sem tomar a benção. Benção meu pai, benção minha mãe. E a gente tem isso até hoje lá em casa, né? Meus irmãos, meus pais. Toda vez que eu entro em casa, benção a mãe, benção meu pai. E às vezes ele não escuta, hã? Está faltando alguma coisa? Eu falei, o senhor que não escutou. Eu falei, benção meu pai. Aí, dessa forma. E aí eu venho dessa criação, né, ali rígida, colada e tal. Mas aí o tempo vai avançando, né, a evolução e as formas de educar vão mudando, né? E aí eu já dou um salto assim para Karina, que é esse enfrentamento maior, né, no dia a dia, né, criando prodígios, né, criando crianças. Nessa época do TikTok, meu irmão, o enfrentamento tá duro. É uma disputa que vocês não... Acho que a maioria aqui deve ser pai e mãe, deve saber. Se disputar com o TikTok é difícil, velho. É difícil. Outro dia eu vi Wagner Moura dizendo numa entrevista que ele perdeu. Eu perdi para as redes sociais. Lá em casa, aí quando ele falou isso, eu falei, cara, eu tive que admitir também que não é, sabe? Porque é um momento, e assim, André, a gente consegue hoje dar para as nossas crias, para as nossas crianças, coisas que eu não tive, né? Eu vejo, né, a minha educação lá atrás, tudo que eu consegui foi através da minha busca, da minha perspicácia. Pô, a primeira vez que eu fui no cinema, eu já tinha 15 anos. A primeira vez que eu fui no teatro, eu já tinha mais de 20 anos. A primeira vez que eu fiz uma viagem a passeio, eu já tinha 40 anos. Então, Karina, com 3 anos, escolheu fazer o aniversário no Parque da Mônica. E a gente bancou isso, fomos lá. Né? Ela escolhe o que ela quer ganhar, sabe, isso eu acho que é uma coisa bacana também, sabe, a gente poder desfrutar hoje de um espaço que a gente pode propiciar isso, né? A gente pode propiciar isso para as nossas crias. Mas fica... e essa coisa também da educação, né? Karina vem de uma escola que é uma escola construtivista. E aí tem um fio no meio aí, cara, que é perigosíssimo, porque a gente dá uma autonomia, dá uma liberdade, e eles não têm a capacidade de entender onde é o limite para essa liberdade, né? Então é um desafio o tempo inteiro, e eu já aprendi que no grito não vai. Eu só consigo, o diálogo, só consigo me fazer entender quando eu baixo o tom, quando eu
Primeiro, tem momentos que não dá, né, cara? Tem momentos que a gente acorda ali, a aula é 7 horas, fazer o suco, botar o lanche, fazer o café, vista a roupa, bicho pega, aí não atende, aí quer pegar o celular, 6 horas da manhã. Vocês vão vir cá, filho, tá. É um processo assim bem difícil, sabe? Esse dia a dia desse enfrentamento. Mas assim, trazendo para essa coisa da arte, né? Trazendo para esse lugar eu sempre, como eu não tive isso, eu sempre busquei dar, né? Karina começou a fazer aula de iniciação infantil iniciação musical com 8 meses, cara. Com 8 meses eu já estava ali na roda fazendo aula de iniciação musical com ela, e sempre levando, pelo fato também de eu estar no palco, sempre levando para os ensaios, porque às vezes não tinha com quem deixar mesmo, e aí tinha que levar para o ensaio, tá? Então, aquela coisa que a gente está conversando, ela tem uma desenvoltura nos espaços, né? Tanto no museu como em teatro, sempre levei para o Pintando no Man, para visitar as exposições. Hein? Circo. Sim, aula de circo nas férias, né? A escola dela sempre teve essa questão e tal. E tanto também com Geilson e com Dandara. Geilson, lá atrás, né? Eu levei ele para fazer uma oficina de teatro. E nessa oficina de teatro tinha uma oficina de iluminação. Aí ele, eu quero fazer. Aí ele fez a de teatro, mas ficou de olho na iluminação. E depois ele virou para mim e falou: eu quero fazer a de iluminação. Eu falei: beleza. Aí falei, troquei. Ele foi para lá no Vila. Ele fez a de iluminação. Virou iluminador. Ele hoje tem uma empresa, né? A GS Iluminação. Ele trabalhou muito tempo com várias empresas. Tá? E depois ele foi, comprou o equipamento dele, fez. Ele gosta, cara, dessa coisa da iluminação. E eu gosto também, porque eu faço meus projetos. Ele vai lá, ilumina. Quando tem dinheiro eu pago, quando não tem eu não pago. E está tudo certo. É meu investimento, né, cara? Eu banquei lá atrás. Karina, com a coisa das edições de vídeo, me ajuda pra caramba no meu projeto de culinária, minhas edições de vídeo, de card, ela vai lá e mete a mão e faz, cara. Já, minha irmã. Já. E baixa, cara, os aplicativos com a facilidade. Eu sou um analfabeto digital, eu vou pegando no tombo, mas ela... Aí ela ainda vira para mim e fala assim: não, papai, bote no YouTube. No YouTube você é verdade. Tudo que você quer saber, você bota lá no YouTube e vai. Né? E aí agora, André, veio essa... né? Teve toda essa fase aí, né, com Karina, ela já com 8 anos, lá daqui a pouco, pai... E a minha nova companheira Verônica, porra, eu acho que eu estou grávida. Eu digo: ai, meu Deus do céu, tudo de novo, não... E está sendo tudo de novo, acordar às 5 da manhã, sabe? E vambora, e o moleque chora, e o moleque... Aí dar banho, fazer comida, porque eu faço questão, mesmo com todas essas atividades que eu tenho no meu dia a dia, é uma pena que tem poucos homens aqui, mas tem uns aí. Mesmo com todas as atividades que eu tenho no dia a dia, eu sou ator, eu era funcionário público até outro dia, me aposentei em maio, eu tenho o meu projeto Culinária Musical, eu dou oficinas em comunidades, em escolas, mas eu nunca abri mão de estar ali, colado no dia a dia. Se Verônica hoje, minha companheira, ela é psicóloga, ela está lá atendendo, está na aula de doutorado e precisa dar um remédio, eu sei qual é o remédio, precisa passar um hidratante, eu sei qual é o hidratante, qual é o lanche do dia, eu sei tudo, sacou? E apesar de que a gente mora em casas separadas, a nossa relação, ela mora na casa dela, eu moro na minha, mas eu não abro mão de durmo lá 3, 4 dias, aí no dia que o bicho, hoje, eu tenho culinária amanhã, então eu tenho que preparar tudo culinária, aí eu venho para minha casa no Garcia, mas já deixei tudo preparado lá,
a comida para hoje, para amanhã, né? Já comprei as frutas, está tudo organizado, sabe? Então eu não abro mão desse lugar. Eu acho que esse lugar de pai presente, mesmo que você... Eu estou no meio da loucura, mas eu acho uma brecha. Eu tenho um acordo com Renata, a mãe de Karina. Ela leva para a escola... E eu vou buscar na escola e levo para a casa dela quando ela não está comigo. É um final de semana comigo, um final de semana com ela. Quando ela está com a mãe, aí eu pego e levo para cada mãe. Mas tem dias que, por exemplo, ontem eu estava gravando, aí eu tinha uma gravação que ia até 5 horas da tarde. Aí eu ligo para a Renata, às vezes mando uma mensagem de madrugada, ó, vamos fazer a troca, eu levo Karina de manhã e você pega meio-dia. E aí a gente faz a troca de boa. Aí ontem, 6 horas da tarde, aí eu peguei ela da escola, levei para a escola, fui gravar. Quando acabou a gravação, eu liguei para a Renata e falei, vai ter Letícia hoje, que Karina faz um acompanhamento psicológico, faz terapia, né? É interessante fazer, não é que ela tenha distúrbio, não é porque tem que fazer mesmo, tem que começar cedo. E aí eu fui levar a Karina para a Letícia, quando eu estava voltando, já perto, aí Renata me manda uma mensagem. Poxa, eu vou ter uma atividade agora de noite. Falei, não tem problema, ela dorme comigo, amanhã de manhã eu deixo ela na escola e você pega meio-dia. Tá? E a gente faz esses acordos e dá super certo. Sabe, não tem essa coisa de sobrecarregar um e não dar conta do outro. E aí o tempo, né, André, acabou para mim, né? Porque eu te falei, cara, falar de tudo isso em 10 minutos é muito pouco, cara, é muito pouco. Eu falei pouco de Dandara, mas também é uma figura que a gente tem uma relação muito tranquila, sabe? Dandara está com 17 anos. Dandara, ela nunca morou comigo, sempre morou com a mãe, sempre essa coisa de passar final de semana, ou de viajar nas férias e tal. Então, mas de pegar assim para levar para... Ela é torcedora do Vitória, né? Tem esse mal. Ela e Geilson. Geilson, o único embate que a gente tem é esse aí. Uma vez a gente, só para fechar aqui, eu estava lembrando isso quando eu recebi o convite, porque eu não estava escalado para essa mesa não, viu? Eu estou na mesa de 11 horas, que é para falar sobre a culinária e a criatividade no outro campo. Jonari me ligou 9 da manhã para eu estar aqui nessa mesa às 10, porque a outra pessoa que ia fazer a mesa teve um problema, aí eu caí aqui de paraquedas. Mas é um tema que dá para falar, e é gostoso de falar, eu gosto, eu me emociono. Falar de meus filhos é prazeroso para mim. Jesus estava com 14 anos, aí eu nunca tinha ido no Barradão, e ele sempre me cobrando, Aí teve um Bavi, eu falei, vambora. Chegou lá, o Vitória deu 2-1 no Bahia. Aí ele ficou lá na torcida do Vitória e foi para a torcida do Bahia. Encontramos no portão, eu falei, ó, não quero conversa. Aí ele entrou, sentou no carro, e eu, quando chegou na porta de casa, que ele abriu a porta do carro, eu digo, volte! Mas é uma coisa muito prazerosa ser pai, e ser pai presente é melhor ainda. Muito bom, Jorge, maravilha. Que ótimo, né? A gente ouvir que independente da relação entre o casal, né, ou não casal, a função do pai, a função da mãe, né, precisa ser cumprida, preservada, e, né, independente dos arranjos familiares, que são diversas possibilidades. Aproveitando que o Jorge falou aí dessa mudança na mesa, eu queria comunicar a todos vocês que viram a presença da jornalista Dominique Azevedo, né, que é uma jornalista importante aqui, uma jornalista aqui da cidade, e que é mãe da Liz, né, a Lilica Rocha, que é uma figura que não conhece, recomendo, acompanhe ela aí nas redes sociais, no Instagram. É um talento, uma menina assim super talentosa para música, canta, compõe, toca instrumento, já lançou um disco recentemente, fez um show com a presença de Lazo Matumbi, sabe? Uma menina estourada, já foi elogiada por Gilberto Gil, por Caetano Veloso. Se você não conhece ainda, conheçam Lilica Rocha. Infelizmente, a Dominique teve um problema de saúde hoje e não pôde estar aqui na mesa com a gente, mas assim, eu recomendo que vocês façam esse diálogo aí, conhecendo a Lilica Rocha aí nas redes sociais, tá bom? E eu vou passar então a palavra para a Mariana Ramos, também jornalista, né? E mãe de 2 meninas, sim, já demonstrando talentos artísticos aí. Bom dia, gente, bom dia. Eu também, como o Jorge, aqui eu caí de paraquedas, né? Eu trabalho na comunicação do evento. Estava ligando o computador e pensava, você é mãe? Sou, né? Então vai ser você.
E aqui estou, buscando ainda. Eu estou ouvindo vocês e, como mãe, né? Pensando, poxa, eu devia fazer melhor isso. Não, isso eu acho que eu faço. Né? Que a gente fica com isso, a gente absorve muito. E aí eu, né, ouvindo vocês, pensando, minha maternidade, minha história com a maternidade foi muito sob demanda, né? E eu lembro falando com minha mãe, vocês não me falaram como era difícil escolher a escola, porque eu não sabia disso, como é que eu escolho isso, né? E nessa demanda de ser mãe, assim, tipo, estou pensando em ficar grávida, já estou, vamos fazer o que agora, né? Agora tem que entrar na escola, eita, meu Deus, já é daqui a 2 meses. E no começo, assim, os primeiros anos, a demanda com Catarina mais velha era muito mais a minha, a do pai, então a gente escolheu a escola pensando nos nossos valores, claro, mas pensando também na logística, no orçamento, né? Buscando também escolas que tivessem princípios de sustentabilidade, que é uma bandeira assim, importante para mim, que eu não encontro, inclusive em Salvador, é muito frágil isso ainda. Mas a gente escolheu pensando nisso, né? Hoje, como Catarina mais velha, né? A gente meio que segue o fluxo também da mais velha e tal. Ela, desde criança, desde piquititica, 2 anos, já falava, eu quero ser cantora, quero ser bailarina, quero ser atriz, não sei o quê. Hoje a gente já buscando escola, né, para o ano que vem, para 2023, que vão ter que mudar. Eu continuo seguindo esse fluxo, né? Estou sob demanda e ela tem essa demanda artística. E a gente tem buscado mais escolas que tenham, né, que casem nossos valores, os princípios, convívio com sociedade, o respeito ao próximo, escolas que abracem a diversidade e tal, mas que tenham também essa opção artística, pensando na gente também na logística, né, quando tem tudo, facilita. E essa demanda artística dela, que eu acho que porque eu falei, não, tá, eu vou, né, eu vou para esse painel, na esperança de aprender também, porque eu vivo esse dilema, né? Eu e o pai dela, a gente vive, porque ela tem uma demanda artística mesmo, ela gosta de se expressar, ela inventa música o dia inteiro, eu estou reclamando com ela e ela está fazendo dança de TikTok, né? Então eu faço, Catarina, me ouve, peraí. E ela sempre falou, eu quero ser cantora, eu quero ser bailarina, eu quero ser atriz, eu quero isso, quero aquilo, e a gente vai tentando, peraí, minha filha, calma, vamos nessa, né? E não tem uma referência direta na família que seja assim, é dela. Ela, desde pequenininha, ela apresentou o programa na Aratu, foi convidada assim porque viram um vídeo. A semana passada ligaram de uma agência de modelo, eu fiz, mas peraí, minha filha, numa agência de modelo, peraí, eu não estou preparada para isso. A gente vê que é a gente, né? Ela está super preparada, que eu pergunto, filha, é isso que você quer? Você quer fazer aula de quê? Mamãe, eu queria de música, mas agora eu estou pensando em teatro, porque sendo atriz eu consigo cantar e dançar. Né? Então, tem uma vibe dela assim, que ela está muito mais para frente do que eu. Né? E eu fiz, e aí, falo com o pai, né? E aí, amor, vamos botar nessa agência de modelo? Peraí, não sei. Né? E eu sou mais aquela mãe que se joga, que vai no TikTok com ela, que experimenta, que improvisa fantasia. A gente estava falando de tema de aniversário ali, né? Eu queria os temas de aniversário diferentões, que provoquem mais. Então, assim, para mim é uma inquietação mesmo. Seguir esse fluxo da carreira artística. Primeiro, porque a gente tem a educação tradicional, né, convencional, de vai ser médico, arquiteto e tal, não sei o quê. Eu não crio as meninas dessa forma. A gente não cria assim. A família é bem diversa e imagina, meu irmão faz professor de yoga, terapeuta ayurveda, enquanto eu sou essa pilhada acelerada que está nos eventos, que está no corporativo, que está falando com a imprensa, que está não sei o quê, né? A gente é bem diferente. Talvez aí meu irmão é músico, né? Então pode ter vindo dele aí de alguma forma. Mas é isso, eu queria mais até aprender aqui mesmo, porque eu sinto que é uma demanda dela, que a gente vai ter que conciliar. Eu como mãe, né? Na verdade como mulher, eu sempre falei muito assim, eu não sou só uma mãe. Né? Eu sou a mulher, eu sou a esposa, eu sou a profissional, que eu sou funcionária, eu sou autônoma, eu quero meu tempo para mim, eu quero trabalhar, eu gosto de sair para trabalhar, sabe? Eu gosto da sensação de deixar os filhos na escola para seguir meu dia, o meu dia, né? E ter uma filha que tem essas demandas a mais, né? De curso de teatro, para ela ser modelo, a mulher falou lá 5 meses de curso de etiqueta, de
de fotogenia, de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, mais coisa para fazer, né? Mais o tem que. Mas é uma demanda de filho. E como mãe, como pai, a gente tem que entender isso também, né? Numa criação autônoma que a gente dá, de vai e faça. Estou com fome, pegue lá uma fruta, né? Da mesma forma, a gente tem que ser com as pessoas, com eles, esses serizinhos, assim, enquanto humanos, que têm vontade própria, que têm identidade, né? Que têm seus pensamentos, suas formas, enfim, de se expressar. E são muito diferentes as duas, né? Catarina, de 10, toda artística, toda de dança e tal. A Alice é muito intensa, muito explosiva, assim. E ela vai e fala, eu não vou mais morar com você, sabe? 5 anos. Eu só vou obedecer a papai. E a gente vai tentando entender também quem é esse Cezinho, quais são as demandas dela, né? Para escolher uma escola para as duas, a gente vai ter que conciliar isso tudo, né? A gente está nesse processo, mas sempre pensando que escola vai atender mais, né? Que tem que juntar tudo. É o perfil das crianças, é o perfil da família, é a logística, é o que é que a gente quer que a escola passe para eles, essa questão da sustentabilidade mesmo. Talvez eu já tenha falado desde quando Catarina entrou e agora a gente pesquisando também, eu já devo ter falado com 6, 7 escolas. E nenhuma tem práticas sustentáveis. Tem aquele projeto da unidade 3, que vai falar sobre a água, que vai falar sobre a floresta, que vai falar sobre reciclagem, que vai fazer uma maquete com produtos sustentáveis, que iriam para o lixo, reaproveitar, né? Mas não tem uma base, assim como também não tem a pauta da criança preta, né? Do racismo, né? Enfim. Então, é uma missão difícil. Eu falo sempre, como todo ano, quando eu vou matricular, quando eu vou comprar material escolar, eu ligo para minha mãe, mãe, desculpa, obrigada por tudo, sempre, porque não é fácil, assim, essa parte da educação é uma missão à parte, ainda mais com as redes sociais educando também, né? Ou deseducando. É isso, gente. É um desafio muito difícil. Eu vou passar para mais uma volta, mais uma rodada aqui. Ou tem perguntas aí? Alguém queria fazer uma pergunta? Ótimo. Porque eu tenho uma pergunta aqui para a Bárbara, mas vocês levam o microfone para ela? Então. Relaxe, Jorge Washington. Aqui a gente já começou com um pouquinho de atrás, da sua também vai. Mas enquanto ela está ali, eu só queria já fazer também uma pergunta para a Bárbara, antes dela, que é o desafio dessas individualidades, né? Porque quem tem mais de um filho percebe que cada um tem um jeito diferente, né? Como é que dentro de uma escola, né, que vocês têm as programações, os conteúdos, como é que lida com essas individualidades, né, que a criança apresenta, e a questão que o Jorge colocou também da autonomia, né? Como é que esse lugar do equilíbrio aí, onde ele tem que entender que há limites, né? Que há autoridades. Mas vamos ouvir a pergunta dela, por favor. Bom dia. Gratidão por estar aqui nesse dia, né? Assim, de paraquedas, você caiu muito bem, Jorge. Ficou ótimo aí. Eu sou Priscila Messia, sou empresária da Afro Lola Atelier e eu trabalho com bonecas negras. E a sua fala e o seu propósito sempre toca muita gente, né? Que eu costumo dizer que um negócio começa de dentro para fora, ele não vem do nada. Ele sempre esteve ali e a gente decide transformar aquilo em um negócio, em algo rentável, né? Mas ele sempre esteve ali nesse lugar de poder, de dentro para fora mesmo, porque empreender é muito difícil, requer muita força, muita determinação, e a gente só não desiste do que é nosso, do que está de dentro mesmo. E você falou a questão da didática, da educação para os nossos, e a minha pergunta para você é o seguinte: como faz esse processo de conciliação? Porque foi justamente o fechamento da sua fala. Com o que já está aqui concretizado, esse calendário totalmente voltado para uma dinâmica totalmente branca, estrutural, com o Natal, com o Coelhinho da Páscoa, com as coisas já bem fortalecidas, e com a gente nesse caminho inverso aí de trazer uma nova dinâmica, uma nova história para contar, uma nova forma de ver, né? Como é esse processo de lidar com as princesas Disney,
com a nossa consciência, com a afirmação, com a estruturação. Isso vale para você também, viu, Jorge? Porque a gente milita o tempo todo. E quando vem nessa geração, a gente já vem tentando, desde pequeno, alinhar o que a gente só pôde alinhar depois de grande. Então, eu queria saber como é que você tem lidado com isso na escola, se estruturar e conciliar. Obrigado. Você, por favor, repete seu nome e o nome da Priscila Messia, Afro Lolá Ateliê. Afro Lolá. Bonecas sustentáveis, inclusive, viu? Que tem reaproveitamento. Eu conheço. Que maravilha, que legal. Mais alguma pergunta, gente? Não? Eu vou, então, voltar para vocês, e aí cada um tem 5 minutos para a gente já ir encerrando aqui a nossa mesa. Tá bom? A gente tem outras mesas aí, inclusive o Jorge Rocha está aí querendo entrar. Vamos lá. Bom, eu só quero retomar, pegando uma fala do Jorge, né, sobre essas gerações. Aí, quando você falou da porra, que não podia dar uma porra na sua casa, eu lembrei de minha filha, né? Que esses dias eu sou, às vezes, avoada, assim, eu passei da entrada da escola. Aí, quando chegou, eu falei, eita, errei a entrada da escola. Aí fiz a curva, aí ela... Porra, mãe, você só me dá trabalho. E é um dilema, né? É um dilema, porque eu falo muita porra, e aí ela pega muito... E aí eu falei, porra... Como que lida com isso, né? Porque não vai ser uma parada... Porque aqui eu já me soltei, tá vendo? Que eu já tô favela, que eu sou... eu sou isso, né? Não vai ser uma parada assim... Como é que é a expressão... Faço o que eu... Isso. Faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não dá para construir uma relação assim, né? Eu falei, é um espelho, então eu tenho que me ver e pensar as ações dela, muita parte disso, né? Então é babado, né, minha irmã Maju, que a gente fala. Mas, então, pegando primeiro a questão que a André traz da singularidade, eu acho que a escola, ela é um espaço... Assim, qual a finalidade, né? Qual o intuito de um espaço educacional, né? Todo espaço escolar, se ontologicamente, ou seja, a lógica do ser escola enquanto escola no mundo. Para que existe uma instituição chamada escola? A escola ela existe tanto para uma perspectiva social quanto para uma perspectiva individual, né? No âmbito social, é a gente pensar a socialização dos conhecimentos sistemáticos produzidos historicamente pelo conjunto de homens e mulheres às novas gerações. Ou seja, a escola existe para que a cada geração as pessoas não precisem reinventar a roda. A escola existe para que a cada geração as pessoas não precisem reinventar as leis de Newton ou quaisquer conhecimentos que sejam. Então, a escola ela é um complexo social destinado à socialização. Ela faz uma transposição, de fato, né? Uma socialização às novas gerações, uma transmissão, que não é uma transmissão de educação bancária, cognitivista, eu transmito e suas anteninhas captam. É uma transmissão societária, né? Assim, cultural. E, num outro âmbito, André, a escola tem essa finalidade de desenvolver singularidades. Então, a escola ela potencializa a humanidade em nós. Ela desenvolve humanidade em nós. E isso, obviamente, tem a ver com diferentes referenciais teóricos educacionais, né? Cada teoria vai pensar a partir... Tem teorias que pensam a escola a partir de uma formação propedêutica, né? Ou seja, a escola educa para entrar na universidade, para passar no Enem. A escola educa para formar o cidadão, por exemplo. Tem perspectivas, né? A gente compreende a partir desse outro marcador, até porque essa lógica da cidadania, para nós, é uma lógica muito enquadrada dentro de uma perspectiva... de um modo de produção que a gente não consegue alterar, porque o cidadão é aquele sujeito que tem consciência dos seus deveres e os cumpre, e consciência dos seus direitos perante a sociedade. Então, ele não rompe com as estruturas do sistema. E eu acho que o mundo como que a gente vive precisa de rupturas, né? Então, precisa de pessoas para além do paradigma da cidadania, né? Mas, para a gente formar uma escola, a gente precisa pensar diferentes marcadores. As pessoas, às vezes, acham que a escolinha Maria Filipa ela é uma escola de lacrar. Né, elas acham assim, é uma escola de lacrar, que é uma escola de causas. Não, é uma escola que é uma escola.
É uma escola que tem que dialogar com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é uma escola que tem que dialogar com a BNCC, com os parâmetros curriculares nacionais, que precisa compreender, né, sobre os objetivos de aprendizagem das crianças, sobre os direitos de aprendizagem das crianças, sobre, enfim, todas as questões que estão dadas para o processo de escolarização numa instituição regular chamada escola. Até porque, se não é por aí, a gente, enquanto uma instituição privada, enquanto uma empresa da educação, a gente não consegue regulamentação na SMED, na Secretaria de Educação, né? Então, é uma escola que vincula o nosso projeto histórico, que é essa dimensão ideológica, às normativas educacionais legais dadas no plano nacional. Nesse sentido, a escolha de uma escola dialoga muito com isso. Com vários fatores, a gente entende, questões de logística, questões orçamentárias, diversos fatores, mas um fator primordial é esse fator de identificação desse projeto histórico. Então, a minha família se identifica muito com isso que a Maria Filipa pauta. Então, eu acho que é uma escola possível da gente colocar nossas crianças, né? E aí, nessa questão da singularidade, óbvio que a escola é um espaço das singularidades mesmo, de manifestar essas humanidades ali presentes naquelas várias criaturinhas, né? E a escola precisa, os professores, as professoras, na verdade, todo o corpo educacional, todas as pessoas que atuam no espaço escolar são educadores, e é assim que a Maria Filipa lê, né? Precisam ter essa dimensão, mas a gente precisa também pensar em uma espinha dorsal do que a gente acredita, porque senão a gente caminha para cada lado que cada família coloca ali, né? Então, a gente tem famílias que têm questões muito próximas, a gente não vai ter nenhuma família ali que vai... As crianças, outro dia, estava Ayo e Ana gritando, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. E elas têm mania no dia 3 de fazer isso, do nada. A gente não vai ter famílias que vão se problematizar isso, porque as famílias que estão ali compreendem, em certa medida, quem nós somos, né? Então, tem esse fator de singularidades que se encaixam em uma genericidade, em um aspecto coletivo, formativo mais específico dessas famílias, né? E aí, muito rapidamente, a questão da Priscila vinculada às datas, a gente criou, Priscila, um calendário decolonial, porque foi uma escola criada por uma química, que é uma pessoa que atua na Universidade Federal, ou seja, não era uma pessoa da atuação na educação infantil. Então, muita coisa foi criada assim, saca? Então, as professoras chegaram justamente nesse quesito, abril. Sempre me perguntavam as coisas, né? Bárbara, como vai ser isso? Bárbara, como vai ser isso? Chegou um ponto que aí eu falei, entendi, elas querem um calendário. Porque vai comemorar não sei o quê? Bárbara, Páscoa, vai comemorar? E aí eu me vi diante de uma questão, né, do ensino laico. A gente poderia simplesmente retirar todas as datas comemorativas de cunho religioso e aí acabar com esse problema. Ou a gente poderia ler, e foi essa leitura que a gente fez, que essas comemorações religiosas elas fazem parte da constituição cultural do nosso povo, que a gente não pode simplesmente suprimir e a criança sair na rua sem saber que porra é Páscoa, sendo que as crianças estão aí com o ovil pintado, com o negócio de coelhinho, isso e aquilo. Então, o que a gente fez? A gente fez um calendário decolonial e que a gente mistura esses 3 grandes marcos civilizatórios nesse calendário. Então, por exemplo, na semana da Páscoa, as crianças já não vão para a escola na quinta, né? Então, na segunda, a gente tem uma data comemorativa importantíssima para o abril, Pataxó, que é a festa da Toré indígena, que é uma data celebrativa indígena que a gente inclui ali. Na terça-feira, a gente fala da feijoada de Ogum, na escola, porque também é uma festa das religiões de matriz africana dentro desse contexto ali do abril. E na quarta-feira a gente fala da mitologia da ressurreição de Cristo, porque a gente trata tudo no âmbito religioso como mitologia na escola. Às vezes não choca tanto falar da mitologia de Nanã, mas choca falar da mitologia da ressurreição de Cristo, porque, sim, para quem não está dentro do espectro dessa fé, né? Final do ano, Natal e Kwanzaa, né? Que é uma festa afrodiaspórica, estadunidense, negra, enfim, né? Santos Juninos, a gente fala dos Santos Juninos, mas a gente fala da mitologia de Xangô, pela fogueira de Xangô. A gente fala da festa de Inti Raymi, que é uma festa indígena, inca. Porque, enfim, são muitas coisas. Só para fechar, eu queria dizer que a Maria Filipa ela é uma escola para crianças. Porque, às vezes, quando eu falo isso, as pessoas pensam que é para crianças negras. E não é uma escola para crianças negras, porque escola é uma escola para crianças.
Tá certo? Porque, gente, onde é que a gente vai parar se a gente apenas empodera as crianças negras e ninguém para a criança branca para dizer, olha, o outro é igual a você. Sabia? O outro tem ancestralidade potente, pioneira, assim como você. O outro também veio de reis, também veio de rainhas. O outro também veio de intelectuais. O outro veio dos primeiros humanos. Porque a gente precisa fazer pela criança branca aquilo que ninguém vai fazer. A família da criança branca não vai fazer isso. A mídia, infelizmente, ainda não está pronta para fazer isso. Né? Os espaços de poder não estão prontos para fazer isso. Quer tirar a criança branca dessa realidade de centralidade do mundo, porque elas acreditam e tudo faz elas crerem que o mundo gira em torno do umbigo delas. Óbvio. Né? Elas se veem tudo desde muito cedo, na literatura infantil positivadas, na mochilinha, na princesa, na mochila, na princesa, no herói, na roupinha que elas usam, na estética do outdoor, na estética da TV, enfim. Né? Então é isso, gente. Agradeço. Eu acabei sozinha o tempo. Peço desculpa a vocês. Foi maravilhoso, Bárbara. Maravilhoso te ouvir. A gente já combinou aqui que vai ter uma breve saudação, né, de Mariana e de Jorge também, porque foi ótimo te ouvir. Então, Mariana... Com certeza, eu aprendi demais aqui e saio como qualquer mãe, qualquer ser, com mais dúvidas, mais questionamentos, né? E mais certezas também. Eu acho que o caminho está sempre certo, né? Não tem erro ou acerto, a gente não tem certeza de nada assim, nesse caminho. Mas que bom, obrigada. Foi uma surpresa gostosa aparecer aqui, viu? Bom dia para vocês e aproveitem.